passa na cabeça, nos pensamentos, na mente dele ou dela hoje por você? Vamos aqui descobrir no vídeo de hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Mensagens e Caminhos Tarô. Gente, pode ser uma pessoa que você está se relacionando agora, que você está junto, está junta. Pode ser alguém que você está afastada ou afastado nesse momento também. Apenas vá adaptando para a sua situação, né, para o seu status com essa pessoa, pois estamos aqui diante de uma tiragem coletiva. Então é natural que algumas coisas se adaptem, sirvam para você e outras não. Então solta para o universo aquilo que não servir para você e colha somente ali aquilo que fizer sentido para a sua história com essa pessoa. Ficante, paquera, namorado, namorada, marido, esposa, triângulo, quarteto, alguém que você estava conhecendo ou está conhecendo, tudo isso aqui serve para estas opções. Apenas vá, né, pescando e adaptando para o seu status com essa pessoa de relacionamento. Bom, temos aqui duas opções para você estar escolhendo com calma. Caso uma opção não sirva, vá para outra, ou então escute aí um pouquinho de cada para ver qual faz mais sentido para você, né, para sua situação com essa pessoa. A primeira opção, a gente tem aqui o coração com a bruxa. Esta é a primeira opção. E a segunda opção, a gente tem aqui a coruja junto com a lua. Ok, você pode estar escolhendo pela carta ou pelo objeto, pelo item. Escolha aquilo que mais você se sentir atraída, atraído. E antes de começar, gente, vamos aqui trazer uma afirmação para vocês. Vamos aqui começar. Vou trazer esse aqui, esse oráculo da deusa Atena. Que orientação, que conselho podemos aqui trazer para quem está neste vídeo, no dia de hoje? Que orientação, que conselho podemos aqui trazer para quem está no vídeo, no dia de hoje? Alegria! Se eu mudar meu olhar sobre a situação, conseguirei alegrar-me com as bênçãos que estão em minha vida. A minha escolha de crescimento é optar pelo lado bom da vida. Gente, então eu vejo que existe aqui uma energia de você olhar para a situação, olhar para a vida com mais alegria. Rosa, eu já sou assim. Eu sei, tem gente que já é assim naturalmente, mas é importante, né? Principalmente para quem está passando por uma dificuldade, está com dificuldade de sair dessa situação, aqui pede para você olhar as bênçãos do universo, as bênçãos que o universo, que Deus, que a espiritualidade, que a deusa já mandou para os seus caminhos. Então, assim, cada pequeno detalhe, o celular que você está usando agora, a internet que você está usando, o ar que você está respirando, a cama que você pode estar deitada, deitado. Então, assim, observe tudo aquilo de bênção, de precioso que você possui na sua vida. Alguma pessoa querida, uma pessoa amável, a própria espiritualidade. Então, assim, tente observar as coisas com esse olhar, que isso vai te trazer esse vigor para você conseguir se levantar de novo e ter força e ter garra. Então, vocês aqui que estão nesse vídeo, já deixem aí nos comentários o seguinte: espiritualidade, eu escolho alegria. Espiritualidade, eu escolho alegria. Ok? Então não esqueça aí de deixar essa afirmação. E bora já começar. Vamos aqui já começar com quem escolheu a primeira opção. Bom, vamos lá. Vamos aqui dar início a vocês que escolheram a opção número 1. Vamos aqui trazer os pensamentos, o que está se passando na cabeça dele ou dela hoje, no dia de hoje. Vamos lá. O que se passa nos pensamentos dessa pessoa em relação a quem escolheu a opção número 1? Pensamentos dele ou dela em relação a quem escolheu a opção número 1? O que se passa nos pensamentos dele ou dela em relação a quem
Escolher a opção número 1. E aquilo, gente, é uma tiragem coletiva. Então, se não servir para você, vá para outra opção, adapte para o status do seu relacionamento. Está junto, junto, afastado, afastado, triângulo, quarteto, ficante, tudo isso. Vamos lá, o que se passa nos pensamentos dele ou dela em relação a você? A gente já vê aqui a pessoa pensando em querer se aproximar, pensando aqui em empreender um movimento na sua direção. Agora, olha só, gente, a gente vê aqui muito desejo, muita atração, né, muita chama nesse movimento que essa pessoa quer empreender. Então, assim, mesmo que seja uma pessoa que você tenha tido algum tipo de conflito, sinceramente, eu diria que isso não é algo que está afetando ela agora, porque, assim, me parece que a pessoa está querendo realmente ali viver momentos intensos, ou ela está pensando em você com muito desejo, querendo ir até você. Então, aqui a gente vê, né, essa energia muito intensa. Para alguns casos eu vejo que teve sim algum tipo de conflito recente, então a pessoa ela quer se aproximar, mas ela está com certo receio desse conflito, de se repetir, de ser repetido essa situação, mas de qualquer jeito eu vejo que ela quer se aproximar. Eu vejo que na cabeça dessa pessoa existe aqui muito desejo, muita chama em relação a você. Então, de início, a gente já vê muita essa energia. Gente, de início eu já vejo aqui alguns signos de Áries, Leão e Sagitário, seja no Sol, Ascendente, Lua, Vênus, casa 7 ou casa 5 do mapa astral. O que se passa na cabeça dele ou dela em relação a quem está na primeira opção? Aqui tem uma energia muito forte, né, gente? De mensagem, de comunicação. É como se a pessoa estivesse analisando também, observando o que ela deve falar para você. Então, na cabeça dessa pessoa, existe aqui uma análise. A pessoa está pensando, observando o que ela deve falar para você. O que ela deve comunicar. Então, aqui a gente vê essa coisa assim do tipo, eu quero falar com a fulana, eu quero me comunicar com ela, com ele, mas eu preciso aqui pensar bem no que eu vou falar. A pessoa tá até um pouco nervosa com essa possibilidade, tá nervosa no sentido assim de ter medo de acontecer algo negativo, tanto para quem já teve conflito, como para quem tá no início do relacionamento. Porque para quem tá no início é como se a pessoa tivesse com medo, por exemplo, de utilizar palavras erradas, e vocês terem algum tipo de conflito, ou algum tipo de problema, você compreender mal, digamos assim, a pessoa. Então a gente já vê de início a energia. Mas aqui fala muito de conversa, de comunicação. A pessoa quer falar com você. Essa pessoa está pensando aqui em se comunicar, em falar com você. E repito, tem aqui uma energia de momentos muito apaixonantes, desejo, atração. Mesmo para quem nunca viveu isso, né? A pessoa já está ali criando essa expectativa, essa vontade. É engraçado, né? Ter essa energia aqui na primeira opção, da pessoa tá meio que sondando, analisando. Então, assim, não é uma pessoa que ela age de maneira imediata, tipo, vai lá e pá. Não, parece que é uma pessoa que ela vai e age depois de pensar muito. Depois de analisar, depois de observar. Então, é como se fosse realmente uma pessoa que fica observando, observando para poder, então, tomar uma decisão, para poder, então, agir. Então, a gente vê muito essa energia aqui. Ela está te sondando, analisando, observando para poder, então, tomar alguma decisão. Para alguns casos, gente, eu vejo que essa pessoa ela já pode ter decepcionado você, né? Para alguns casos, não é todo mundo. Ter decepcionado ou ter manipulado, escondido alguma coisa. E isso é algo que também a pessoa sabe e ela fica ali meio que pisando em ovos para poder não te prejudicar e não fazer algo ruim de novo. Então, também a gente vê essa energia aqui um pouco delicada dela pisando em ovos para poder não cometer os mesmos erros, não cometer as mesmas atitudes de novo. Então, a gente também vê essa energia. Porque, assim, para alguns casos, eu vejo que a pessoa pode ter cometido alguns erros, assim, dela não ter sido equilibrada com você, ou dela não ter sido justa, não ter sido equilibrada, como se você tivesse ofertado muito
e ela tivesse recebido muito e te ofertado menos. Então, é como se estivesse falando que a pessoa sabe que ela foi desigual com você, que ela não te ofertou algo na mesma medida, na mesma proporção. Então, aqui tem um pouco desse desequilíbrio, de ser algo ali que não está na mesma proporção ou que não estava na mesma proporção, né? Para quem está afastado, para quem está junto. Mas, de qualquer jeito, né, independente do que aconteceu entre vocês, a gente vê essa energia de pensamentos aqui da pessoa querer se aproximar. Agora, olha, aqui na primeira opção tem uma energia de conflitos, tá? Então, se você viveu um relacionamento um pouco complicado, com algum tipo de problemática, eu diria que essa opção aqui está aparecendo, essa questão ali das complicações e dos conflitos. Então, vá adaptando, por gentileza. Bora ver com o tarô agora. Vamos lá, energia da primeira opção. Tarô, revela pra gente aqui os pensamentos. Revela aqui pra gente os pensamentos, o que se passa na cabeça dele ou dela em relação a você hoje. Olha, já que tá querendo voar essa carta aqui. Olha só, mas é engraçado, né? Apesar dessa energia um pouco aqui complicada, parece que a pessoa, ela se mantém esperançosa. Ela ainda se mantém otimista, se mantém, digamos assim, acreditando no futuro de vocês, acreditando que vocês podem realmente ter algo, prosseguir ou então retomar para quem está afastado. Aqui fala muito de desejo, de atração, de chama, então aqui a gente volta para aquilo que a gente falou logo no início, que é o desejo e a atração que a pessoa sente por você, que é algo muito intenso, é algo muito forte. Aqui realmente a pessoa pensa em você dessa forma. Então, por exemplo, para quem estava conhecendo, ou é uma situação de triângulo ou quarteto e você estava com dúvida se a pessoa tinha algum tipo de desejo ou atração, ou se era só uma amizade, um coleguismo, coisa assim, eu diria que não é só isso não. Aqui a gente vê na cabeça da pessoa esse desejo, essa chama. Logo no início, na verdade, a gente já falou isso. E aqui no tarô a gente reitera? Acho que é isso, né? Você repete algo. E aqui no tarô a gente vê também isso de forma mais explícita. Então aqui fala muito de desejo, né? Excitação, a pessoa se sente ali muito animada e tem muito desejo, sim, em relação a você. Então, para quem estava em dúvida sobre isso, aqui a gente vê essa confirmação. Vamos lá. E essa vontade dela, né? Esse desejo dela de querer abrir esse caminho, essa possibilidade. Vamos lá. Agora, olha só, eu vejo que também tem, né, esse quê um pouco negativo aqui na primeira opção. Se não for em relação a você, Rosa, a gente nunca passou nada. A gente tá só no início, tá só se conhecendo, não teve nada demais ainda. Ainda que não tenha tido nada de absurdo entre vocês, de qualquer jeito, é como se tivesse uma energia da pessoa já ter sofrido, ou já ter passado por algo um pouco negativo no passado, ou um pouco traumatizante. Então, mesmo para quem não viveu nada de negativo com a pessoa, aqui a gente vê um coração partido. Então é como se a pessoa ela ficasse assim, eu tenho muita vontade, mas eu tenho medo de me decepcionar, ou de decepcionar ela, de decepcionar ele, de me frustrar, de me abalar, de decepcionar alguém nessa história. Se for triângulo e quarteto, a pessoa também tem medo de decepcionar o parceiro, a parceira que tem. Então, assim, tem essas energias, né? Essa coisa do tipo, eu não quero decepcionar ninguém, eu não quero causar mal para alguma pessoa. Mas olha, gente, realmente aqui tem uma energia muito forte de paixão, tem uma energia muito forte de desejo. Então, assim, é uma pessoa que está ali disposta a recomeçar para quem está afastado. E para quem está junto, é uma pessoa que está ali, mesmo com esse coração um pouco partido, né, com essa dificuldade, ela tem aqui essa vontade de viver esses momentos. Então, apesar da gente ver essa energia de pensamentos, aqui tem uma energia muito intensa de algo que transborda. Então a pessoa pensa em você como uma mulher ou como um homem que transborda algo bom, algo de desejo, algo de atração muito intenso, muito forte. É como se você tivesse trazido para a vida da pessoa essa animação,
essa vontade de viver. Então, até isso, né, aparece aqui, porque tem muito uma coisa de excitação, de vontade de viver, de animação. Então, é como se a pessoa pensasse em você como uma pessoa que surgiu nesses momentos de dificuldade, surgiu ali nesses momentos de aflição que a pessoa passa, e você trouxe toda essa animação, principalmente ali para quem vive, já tem um relacionamento com a pessoa, tá junto nesse momento, né? Então aqui fala muito da pessoa pensar em você como alguém que trouxe muita vontade, muita força de vontade. E assim, tem muita energia de novidade aqui, então é como se a pessoa pensasse em você como alguém que quer ter uma novidade, ter ali um recomeço, algo novo. Então tá excelente, gente. Vamos lá. Oráculo da Lua. O que mais se passa aqui na energia dessa pessoa? Em relação a quem escolheu a primeira opção. Olha só, um resultado positivo para todos é previsto. Lua cheia em Libra. Gente, que energia excelente. Então, eu vejo que essa pessoa realmente aqui está querendo viver momentos muito intensos, muito apaixonantes. A gente vê essa energia da lua cheia, essa coisa assim do transbordar. De novo, né? A gente vê essa coisa do transbordar, aquela coisa bem intensa, bem apaixonante. E é uma energia ali de equilíbrio, então a pessoa quer viver uma relação equilibrada. Ah, Rosa, mas assim, eu já não confio mais nessa pessoa. Eu acho que essa pessoa ela já me magoou, já me feriu muito, me fez muito mal e eu não quero mais. Isso não é algo que me faz bem, eu já me decepcionei muito. Então, para quem já se decepcionou, não quer mais, não se abale, tá bom? Mas para quem aqui ainda quer ter um vínculo com essa pessoa, aqui a gente vê essa energia dela querer, né? Fazer as coisas darem certo. Então, a gente vê isso na cabeça dele, na cabeça dela. Aqui fala que a pessoa quer realmente ali trazer algo bom para vocês, trazer algo positivo, um resultado positivo e viver esse transbordar de sentimentos de uma forma equilibrada, de uma forma justa, de uma forma positiva, tanto para você, quanto para ele, quanto para ela, tá bom? Então, vocês aqui da primeira opção, coloquem o seguinte nos comentários. Lua cheia, eu atraio equilíbrio. Lua cheia, eu atraio equilíbrio. Beleza, gente? Então deixa aí essa afirmação. Não esqueça aí de deixar o joinha, o like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrita ou inscrito aqui nesse egrégora. Contem aí a história de vocês. Eu adoro ler os comentários de vocês falando da pessoa. Às vezes eu vejo os comentários assim, falando mal da pessoa, né? Tem alguns que são engraçados, mas tem outros que eu fico, né? Poxa, que situação, né? Espero que tudo se resolva da melhor forma possível. Mas, gente, eu adoro ler aí os depoimentos de vocês, tá certo? Muito obrigada, gratidão enorme aqui pela presença de vocês. E bora agora para a segunda opção. Vamos lá, pessoal, da segunda opção, vocês que escolheram a corujinha com a energia da lua. Bora lá, a gente vai começar aqui e descobrir o que se passa na cabeça, nos pensamentos dessa pessoa, dele ou dela, com relação a você hoje. Vamos lá. Pode ser uma pessoa que você está junto, junta? Sim. Pode ser uma pessoa que está afastada, afastado? Também. Apenas adapte aí para a sua realidade, para o seu status com esta pessoa. Se for aí um ex, um atual, uma ex, né? Pode ser aí situação de triângulo, quarteto, namoro, casamento, um ficante, alguém que você está paquerando, conhecendo ainda, tudo isso. Bora. Segunda opção, corujinha. O que se passa na cabeça dessa pessoa, da segunda opção, por quem escolheu aqui a segunda opção? O que se passa na cabeça dele ou dela, por quem escolheu a segunda opção? Essa pessoa está pensando na melhor maneira de trazer uma estabilidade, uma solidez para vocês. Pode ser que essa pessoa esteja sentindo, eu falo sentindo, mas é pensando, né? Esteja pensando ali que precisa trazer uma solidez. É como se houvesse aqui uma certa confusão, pelo menos na cabeça dessa pessoa existe uma confusão aqui, nesse vínculo de vocês agora.
Então é como se a pessoa tivesse um pouco incerta, um pouco indecisa sobre o futuro de vocês. E a pessoa tivesse assim, pô, eu sinto que as coisas não estão tão legais assim, não estão fluindo como poderiam. Então eu preciso aqui, eu penso em ajustar, em como ajustar, em como adequar esse nosso relacionamento. As coisas poderiam estar mais equilibradas, mais sólidas. E a pessoa está pensando em como resolver isso. Para alguns casos, eu vejo que teve algum tipo de mal-entendido. Aí por isso que essa pessoa está querendo trazer um ajuste, uma estabilidade, porque é como se houvesse aqui algum tipo de mal-entendido, a pessoa falou alguma coisa, depois ficou perdida, ficou confusa, se arrependeu, né? Tanto que a gente vê uma energia dela meio assim perdidinha, meio confusa. Ela pode ter tomado alguma atitude infantil. Acho que esse é o problema. Ela pode ter tomado alguma atitude imatura, alguma atitude infantil com relação a vocês, né? Agora, claro, para quem assim, pô, Rosa, eu tô começando aí no vínculo, né? Não teve essa situação toda. Como é que faz para quem tá começando? Para quem tá começando, sinceramente, é como se a pessoa tivesse aqui com algumas incertezas, com algumas dúvidas sobre o futuro de vocês ou sobre o começo de vocês. Então, desde cedo, é como se a pessoa, desde o início, né, desde cedo, é como se a pessoa tivesse um pouco incerta sobre o futuro de vocês. Então, uma pessoa que está meio perdida mentalmente, psicologicamente, ela não tem total certeza sobre o futuro. Se vocês vão conseguir ter um relacionamento leve, um relacionamento equilibrado. Então, tudo isso a gente vê aqui. É como se ela ficasse assim: será que eu já tô leve? Eu já tô leve o suficiente para poder me dedicar a um novo relacionamento? Ou a esse início de relacionamento? Será que eu não tenho que amadurecer alguma coisa a mais para poder o relacionamento prosperar, dar certo? Então, para quem está no início, temos aqui essa energia. Porque assim, é como se essa pessoa, gente, isso aqui sou eu que estou dizendo, não é nem ele, né, ela. É como se essa pessoa ela fosse um tanto imatura. Ela até percebe, ela até sabe que ela é um tanto imatura ou um tanto infantil em algum comportamento e que ela precisa melhorar isso. Então aqui a gente vê que a pessoa ela se sente um pouco imatura em relação a você. Ela se vê como alguém imatura. Se vocês têm de fato uma distância de idade, você é uma pessoa mais velha e essa pessoa é mais nova, até bate, né? Até faz sentido, porque é como se essa pessoa ela se visse como alguém muito mais infantil ou muito mais inferior, jovem, digamos assim. Então é como se ela ficasse assim, poxa, parece que eu sou um pouco inferior a essa pessoa, então será que isso vai dar certo? Será que essa relação vai prosperar? Será que a gente vai conseguir achar esse equilíbrio? Então também tem isso aqui na segunda opção, essa coisa da diferença de idade, essa preocupação que ele e ela têm com o futuro de vocês. É uma preocupação da pessoa, né? Agora, para os outros casos, eu diria sinceramente que a pessoa está um pouco confusa aqui sobre o futuro também de vocês. Não é só para esses casos, para os outros também. Existe uma certa confusão, uma certa incerteza. Principalmente para quem teve algum tipo de discussão e a pessoa agiu de maneira infantil. Eu vejo que essa pessoa, se ela agiu de maneira infantil ou imatura com você, aqui a gente vê esse arrependimento, tá? A pessoa tá meio ansiosa, tá arrependida, ela tá com um certo peso na consciência, então a gente vê essa energia aqui de peso na consciência. Ela tá ansiosa, ela tá meio assim, pensando demais, digamos assim, na conexão de vocês. Então existe essa energia de uma conexão que a pessoa pensa que vocês têm, acredita que vocês tenham, mas ela tá preocupada, ela tá ansiosa, e é como se ela pensasse assim, eu tô muito estagnado nesse vínculo. Ou eu estava muito estagnado, como eu posso conseguir sair dessa estagnação para trazer uma melhora? Então, tanto para quem está junto quanto para quem está afastado, a pessoa está com peso na consciência e ela acha que está muito estagnada, que essa pessoa está muito parada, muito estagnada dentro do vínculo e que algo precisa mudar.
algo precisa recomeçar, digamos assim. E principalmente essa pessoa precisa mudar. E ele, ela sabe disso. Ele ou ela. Gente, de início eu vejo aqui alguns signos de Virgem, Leão, Áries, Touro. Virgem, Leão, Áries, Touro, tá? Seja no Sol, Ascendente, Lua, Vênus, casa 7 ou casa 5 do mapa astral. Vênus, Ascendente, Lua, Sol. Vamos lá. Vamos ver com o tarô agora. Tarozinho, calma. Tarozinho revela aqui pra gente o que se passa na cabeça dessa pessoa. Já sabemos que é uma pessoa muito estagnada, muito confusa, mas conta mais. O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação à segunda opção? Essa pessoa parece que ela tá decidindo, ela tá ponderando algo sobre vocês. Sabe quando a pessoa ela meio que se sente entre... Eu acho que é a cruz e a espada que as pessoas falam. É como se ela estivesse decidindo o que ela vai fazer. É meio que esse ditado. Se eu vou pra lá, se eu vou pra cá. Se eu continuo me esforçando ou se não adianta mais. Se essa relação tem futuro ou não tem. Então, tudo isso a pessoa tá pensando. Ela tá pensando em como vai continuar esse vínculo. Então, tanto na primeira quanto na segunda opção, a gente vê esse desejo dela de continuar. Só que a diferença é que a segunda opção, ela tá ponderando. Ou seja, ela acha que existe algo a ser ponderado dentro do vínculo de vocês, que precisa ser decidido, que precisa ser escolhido, ser decidido, ser resolvido para poder o vínculo seguir, para ele poder seguir adiante. Então é como se a pessoa estivesse sendo até um pouco racional, apesar dela ter alguns traços imaturos para muitos casos, ela está até sendo racional porque ela está pensando aqui em seguir, em como fazer as coisas caminharem. Para quem não agiu de maneira negativa, né, Rosa, a gente está conhecendo ele e ela, não fez nada demais. De qualquer jeito, essa pessoa está ponderando, ela está tentando aqui observar, colocar ali pesos e medidas e ver como vai avançar no vínculo de vocês. Pensamentos dele. Porque assim, a pessoa ela não quer agir de forma ansiosa ou de forma precipitada. Então, se essa pessoa, muitas vezes, ela agiu de maneira muito, assim, ansiosa, né? Muito assim, pá, foi isso. E é como se a pessoa ela não quisesse se arrepender depois. Ou seja, agir de uma maneira muito impulsiva, muito... Tem uma outra palavra, gente, mas que me fugiu a mente. Não é bem impulsiva. Muito imediatista. A pessoa não quer ser muito imediatista no vínculo para depois se arrepender, sabe? Então, é como se a pessoa tivesse assim, pô... Eu não quero agir de uma forma imediatista com a fulana, com o fulano e depois me arrepender. Eu tenho pressa, eu quero sair dessa estagnação, mas eu também não quero meter os pés pelas mãos. É uma coisa assim muito da impulsividade, da intensidade, ou seja, essa pessoa, ela tem um certo comportamento mais impulsivo, mais intenso, mas ela tá tentando controlar para poder não agir de forma ansiosa e se arrepender depois. Eu vejo que é uma pessoa que tem aqui muito desejo, muita atração por você. E eu vejo que essa pessoa te vê como uma pessoa que é para se ter um relacionamento concreto, um relacionamento sério. Isso se vocês já não tiverem, né? Isso se vocês já não tiverem. Então eu vejo que essa pessoa, ela quer que controlar um pouco essa energia, né? Ela pensa o seguinte, pô, eu preciso controlar essa energia para eu poder seguir adiante nesse relacionamento com a fulana, com o fulano. Então, eu preciso controlar um pouco essa ansiedade, essa impulsividade para poder prosperar e para poder ter ali um vínculo dentro dos padrões, né, da moralidade, dos costumes, ou seja, um namoro, um casamento, sair de uma situação ali de dúvidas, de só serem ficantes, ou paquera, ou triângulo, ou quarteto. Isso aqui para quem não tem ainda, né, um vínculo nesses moldes, com esses rótulos, digamos assim. Mas o que é curioso é que a pessoa ela quer avançar para esses moldes, para esses rótulos. Ela pensa sobre isso em relação a você. Só que ela não quer agir de maneira precipitada, de maneira impulsiva.
Ah, Rosa, mas isso daí já, a pessoa ela já fala isso, já tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pra mim não serve mais. E tá certo, gente. Se passou determinado tempo e ela continua nessa enrolação, vocês não são obrigados, não são obrigadas de maneira nenhuma. A pessoa, por mais que tenha boas intenções, né, bons pensamentos, vocês têm que olhar pra si e se valorizar. Então, nunca se sintam ali como se fosse assim, a carta disse, então eu tenho que ficar esperando. Não, vocês têm livre-arbítrio, vocês têm ali força de vontade, vocês têm que respeitar os próprios incômodos e os próprios quereres de vocês, né? E não ficar ali à espera, à mercê do outro decidir. Mas para quem está começando, tem pouco tempo, é excelente, porque a pessoa tem esse pensamento, né? Para quem está conhecendo, etc. Tem muito uma energia aqui também, gente, de pessoas que trabalham juntas, colegas de trabalho. Não tá focando, né? Tá, agora foi. Então também tem muita essa energia aqui. Vamos lá. O que mais essa pessoa tá pensando aqui? Sobre quem escolheu essa opção número 2. Quero essa aqui. Seus sonhos precisam de um plano prático. Lua cheia em touro. Essa pessoa, ela realmente, gente, de novo a gente vê essa confirmação, essa situação. É como se a pessoa ela realmente quisesse trazer essa energia de parar de ficar sonhando, idealizando e colocar em prática. E como a gente vê essa energia de touro, que é uma energia sólida, a gente vê que a pessoa quer ter um relacionamento sólido. Ou ela quer retomar uma solidez com você, ou ela quer concretizar mais ainda o vínculo de vocês. Então é como se a pessoa estivesse aqui querendo trazer uma realização para vocês, uma solidez, uma estabilidade, um equilíbrio. E ela sabe que ela precisa se impor um pouco mais, que ela precisa sair dessa estagnação, dessa coisa de ficar muito à mercê das situações e agir. Mas agir com paciência, agir com calma. Então essa pessoa está pensando sobre tudo isso, ok? Então vocês que escolheram aqui a segunda opção, coloquem a afirmação seguinte nos comentários. Lua cheia. Eu recebo aquilo que é sólido. Lua cheia. Eu recebo aquilo que é sólido. Vamos trazer essa energia de touro, lua cheia em touro. Saiu, né, também a energia de signo de touro aqui. Algum ser de luz, ou até quem está escutando, pode ter essa energia no mapa, né? Às vezes o sol, o ascendente. Ok, gente? Então vão adaptando, tá bom? Se não servir, deem uma escutadinha ali na primeira opção. Ou assistam os demais vídeos aqui do canal. Dia de segunda, normalmente, é o dia que eu trago os pensamentos, né? Essa vibe de pensamentos, etc. Aí vocês podem estar olhando esses vídeos ligados a pensamentos. Não esqueçam aí de deixar o joinha, de deixar o like, se inscrevam, caso vocês ainda não sejam inscritas ou inscritos aqui no canal. Dê uma olhadinha nos shorts, gente, tem gente gostando aí muito dos shorts, quase todo dia tem short aqui. Mas são já tiragens mais direcionadas, sabe? Não é de opção. É algo assim que vai atingir um determinado público. Mas vejam se vocês se conectam também, tá? Gente, gratidão pela presença de vocês. Espero vê-los ou vê-las aqui também nos próximos vídeos. Tchau, tchau!